E daí, gurizada, beleza? Aqui sou o Bruno Gracioli para mais uma aula de Química do Colégio Evangélico Panambi. Gurizada, a nossa aula de hoje vai falar um pouquinho sobre as ligações químicas, em especial a ligação iônica, tá? Então, para a gente dar início à nossa aula vai estar no setor B do caderno 2 do aluno, certo? São as aulas 14 e 15. Vai falar então sobre ligação iônica, são das páginas 250 até a página 252. Para a gente dar início então, gurizada, o senhor quer falar um pouquinho com vocês sobre o que é uma ligação química, né? As ligações químicas são, na realidade, as combinações, então, existentes entre os nossos átomos, tá? Essas combinações podem acontecer de duas maneiras, através da transferência ou de um compartilhamento. De quê? Você deve estar pensando, né? Dos elétrons, né? Não esquece, então, que os elétrons que são os responsáveis pelas ligações químicas. E, em especial, existe uma regra, que é uma regra que a gente chama de regra do octeto, certo? Que ela, então, nada mais é do que a busca pela estabilidade. Que estabilidade? A estabilidade, então, dos gases nobres, né? Os átomos têm a tendência a se estabilizar quando encontram a configuração eletrônica de um gás nobre. Essa configuração eletrônica, quando a gente faz a distribuição eletrônica lá desses gases nobres, nós vamos encontrar 8 elétrons na camada de valência, né? Na última camada destes átomos de gases nobres. Te liga que o hidrogênio, o lítio e o berílio, eles não seguem esta regra do octeto, que é a busca por ter 8 elétrons na camada de valência. Eles seguem uma outra regra, que é a regra do dueto, que é a estabilidade eletrônica, então, com 2 elétrons na camada de valência. Te liga que esta estabilidade também se refere a um gás nobre, só que o menor gás nobre de todos, que é o hélio, certo? Portanto, aí, gurizada, nós temos uma das primeiras exceções à regra do octeto, que nós chamamos de contração do octeto. A regra do octeto ela não vai servir para todos os átomos, mas ela é uma regra muito importante para o nosso estudo das ligações químicas, tá? Ela vai funcionar para a grande maioria dos nossos átomos, tá? Para a grande maioria das nossas ligações químicas. Indo adiante, o senhor quer falar um pouquinho com você sobre a valência, né? Eu falei várias vezes sobre camada de valência. A valência, então, é o número de elétrons que o meu átomo precisa, né, ganhar, perder ou compartilhar a fim, então, de encontrar ou adquirir a sua estabilidade. Lembra, de novo, que essa estabilidade tem a ver com os gases nobres. Ela é, então, 8 elétrons na camada de valência. 8 elétrons lá na última camada quando nós fazemos a distribuição eletrônica. Certo? A valência, então, ela é sempre acompanhada por um sinal algébrico, né? Esse sinal algébrico pode ser um sinal de mais ou um sinal de menos. Quando eu tenho esses sinais representam uma carga do nosso átomo, né? A carga do nosso átomo pode ser positiva ou pode ser negativa. Se a minha carga for positiva, está me dizendo que eu estou perdendo elétrons, né? E se eu tenho uma carga negativa, eu estou ganhando elétrons. Portanto, eu tenho a formação, então, quando eu tenho uma carga positiva de um cátion e negativa de um ânion, né? O cátion positivo perde elétrons numa boa. O ânion só recebe para depois ficar à toa, certo? Então, vamos dar uma olhadinha nas tendências para a nossa estabilidade. Quando eu tenho lá os metais, a tendência desses caras é perder elétrons. Perdendo elétrons, eu tenho a formação de um cátion, do nosso íon positivo. Os não metais, ou também conhecidos como ametais, têm a tendência de receber estes elétrons, portanto, eles têm a tendência a formar ânions, né? Íons negativos. O hidrogênio, por outro lado, ele tem a tendência a receber um elétron, certo? Portanto, os gases nobres, eles não perdem nem recebem elétrons, porque eles têm uma coisa que a gente chama de inércia química. Eles já têm o octeto completo, certo? Lembra lá da física. A inércia é a tendência que o objeto tem, né, a permanecer no estado que está. Ou se está em movimento, continua em movimento. Se está parado, continua parado. Isso a gente pode pensar para os gases nobres. Eles têm inércia química. Eles têm a tendência a não fazer ligações químicas, certo? Com outros átomos diferentes dele mesmo.
Portanto, quando a gente pensa nisso, eles têm então esta inércia química por ter a estabilidade já de um gás nobre, por ser um gás nobre. Cuida que aparecem então, existem alguns compostos de xenônio com flúor que fazem ligação química, tá? Mas essa inércia química dos gases nobres aqui é uma regra geral. É óbvio que existem sempre as exceções, tá? Quando nós falarmos de ligação covalente na nossa próxima aula, o senhor mostra esse gás nobre fazendo ligação com o flúor. Indo adiante, o senhor vai falar então a tendência para as valências, né? No grupo 1, a gente tem então um elétron na camada de valência e a valência mais comum é mais 1. No grupo 2, eu tenho 2 elétrons na camada de valência. A minha valência aqui, ó, mais comum é mais 2. Tá? No grupo 13 aqui, ó, eu tenho então a minha valência tendo 3 elétrons na camada de valência. Valência mais 3. Lembra que o sinal de mais é quando este cara tem a tendência a perder elétrons, certo? O grupo 14, ó, tem 4 elétrons na camada de valência, ele precisa então fazer 4 ligações químicas para ficar com 8 elétrons. Ele pode então perder ou ganhar 4 elétrons, como ele está bem no meio do caminho, certo? Aqui o senhor tem um macete para a gente lembrar o que é mais fácil, né? Dar R$1 para alguém, né? Ou receber R$7 para ficar com 8 elétrons, né? Então, é mais fácil a gente dar sempre R$1, R$2, R$3 do que receber 7, 6 ou 5. Tá? No grupo 15 aqui a gente tem 5 elétrons na camada de valência. Valência então mais comum menos 3. Eu tenho aqui, ó, recebendo 3 elétrons para ficar com 8. No grupo 16 eu tenho 6 elétrons na camada de valência. Valência mais comum, menos 2 ou 2 menos. Eu vou receber 2 elétrons para ficar com 8. No grupo 17 eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Preciso de 1, então recebo 1 elétron. E no grupo 18 aqui dos gases nobres já temos então 8 elétrons na camada de valência. Valência mais comum é 0. Lembra que esses caras têm inércia química, certo? Indo adiante, a gente vai falar um pouquinho sobre os nossos 3 tipos de ligações químicas, tá? Nosso primeiro tipo de ligação, a gente tem a ligação iônica, a ligação covalente e a ligação metálica. A ligação iônica vai ocorrer entre átomos de um metal e de um ametal, certo? A covalente entre ametal mais um ametal. E a ligação metálica acontece entre átomos do mesmo metal. Se eu tiver agrupamentos metálicos, eu tenho uma liga metálica, certo? Lá, que é uma mistura homogênea, não tenho ligação química entre átomos metálicos diferentes, sempre do mesmo metal. Indo adiante, essas ligações então que a gente vai estudar hoje são as ligações que nós chamamos de intramoleculares, dentro das moléculas, tá? Que vão acontecer entre os nossos átomos. Aqui, então, entre os nossos átomozinhos aqui. Certo, gurizada? Indo adiante, a gente vai falar, então, finalmente sobre o que é esta ligação iônica. A ligação iônica é aquela ligação, como o senhor já mencionou, que acontece entre um átomo de metal mais um ametal. Não te esquece que o metal tem a tendência sempre a formar cátions, portanto, a perder estes elétrons. E os ametais têm a tendência a ganhar elétrons, formando lá os nossos ânions. Eles ganham e perdem elétrons através do que a gente diz que é a transferência de elétrons. O metal ele doa o seu elétron da camada de valência para o ametal, certo? Então ele transfere da sua camada de valência para a camada de valência do outro átomo. Agora, gurizada, vamos falar um pouquinho como é que esses caras se formam, né? Como é que é a formação desses compostos iônicos. A gente vai falar um pouquinho sobre a classificação desses compostos iônicos. Lembra que um composto iônico, então, eu tenho sempre um metal que transfere o seu elétron para o ametal, né? Metal e o ametal. Lembra que o metal tem a tendência a perder elétrons e o ametal a ganhar elétrons. A interação entre esses cátions e ânions é uma atração eletrostática. É estes elétrons que se atraem ou se repelem, né? Eu tenho a formação destes íons.
Então, estes íons acabam se atraindo, tendo essa atração eletrostática entre os elétrons desses cátions e ânions, certo? O principal exemplo que eu posso dar para vocês de ligação iônica é a formação do cloreto de sódio, que é o nosso sal de cozinha. Eu acho que todos nós conhecemos esse composto químico, certo? Portanto, quando eu falo da formação do sal de cozinha do cloreto de sódio, eu tenho então o átomo de sódio e o átomo de cloro interagindo, certo? Através da transferência de elétrons do metal para o ametal, né? Formando o cloreto de sódio, o NaCl. Tá? Indo adiante, então, o átomo de sódio, né, que a gente olha na tabela periódica, ele não é estável pela teoria do octeto, porque ele tem um elétron na camada de valência. Quando a gente olha a distribuição eletrônica deste átomo de sódio, ó, eu tenho lá um S2, 2S2, 2P6, 3S1. Eu tenho um elétron na camada de valência. Portanto, este cara ele vai estar lá no grupo 1 da tabela periódica, né, tendo como sua valência mais comum 1 mais 1 mais 1. Para o sódio atingir a sua estabilidade, né, ele precisa então perder este elétron. Se ele perder este elétron, se vocês olharem aqui, ó, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, formando então o íon Na+, certo? Encontrou a estabilidade de um gás nobre. O átomo de cloro, ele também não é estável pela teoria do octeto, né? Quando a gente olha, então, esse cara tendo 7 elétrons na camada de valência, o cloro, ele vai ter, então, aqui, ó, 7 elétrons na camada de valência, ele precisa receber um elétron, né, ganhar um elétron para originar o íon Cl- e, portanto, ter 8 elétrons na camada de valência, né? Ganhando este elétron aqui, ó, ele passa a ter 8 elétrons na camada de valência, atinge a estabilidade de um gás nobre. Após isso, então, a formação dos nossos íons, né, Na+ e Cl-, que são eletricamente estáveis, né, tem 8 elétrons na camada de valência, ocorre então a atração eletrostática entre estes íons, entre este cátion metálico e este ânion, né? Esta atração eletrostática, ela produz então um aglomerado com uma forma geométrica bem definidinha, certo? Um cubo bem definido, né? Que a gente chama de retículo cristalino. Está aqui então um desenho do retículo cristalino destes compostos iônicos. Este retículo cristalino, né, ele se forma então devido à atração das cargas lá de sinal contrário do cátion e do ânion, lá do NaCl, aqui, ó, formando o nosso NaCl. Esse NaCl, ao se agrupar com outras moléculas lá de NaCl, formam então este característico sólido dos compostos iônicos chamado retículo cristalino. O retículo cristalino, ele traz então as principais características dos compostos iônicos se devem à formação do retículo cristalino. Vou falar um pouquinho sobre essas características para vocês. A principal característica por existir o retículo cristalino é que os compostos iônicos são sólidos em condições ambiente, a 25 graus Celsius e 1 atm. Tá? Estes sólidos, como a gente pode ver aqui, ó, o cloreto de sódio, eles são duros, porém muito quebradiços, eles se quebram com facilidade, certo? Esses compostos iônicos têm elevadas temperaturas de fusão e ebulição. O NaCl tem temperatura de fusão de em torno de 801 graus Celsius e a temperatura de ebulição de 1413 graus Celsius. Estas elevadas temperaturas são devidas, então, a esta grande organização devido às atrações existentes entre os cátions e ânions lá dos compostos iônicos. Esses caras se atraem muito, né? Formam esta forma geométrica extremamente empacotada. Eles são muito organizados, por isso eu preciso de uma temperatura muito grande para conseguir
desorganizar estes caras, tá? Estes cátions e ânions não têm liberdade de movimento. Uma outra característica dos compostos iônicos é que então eles apresentam condutividade, né, ou condutibilidade elétrica quando dissolvidos em água, certo? Ou quando puros no estado líquido, que é o estado fundido que a gente chama. Se a gente olhar as lâmpadazinhas aqui, ó, a gente consegue enxergar que esse ânion aqui, ó, ele tem liberdade de movimento, ó, ele tem íons livres aqui. Ó. Estes íons livres, quando eu estou dissolvido em água, olha aqui, ó, eu tenho esses cátions e ânions, esses íons livres. Esses íons livres são o que a gente precisa para poder conduzir corrente elétrica, certo? Além disso, o senhor pode trazer outro exemplo para vocês, além aqui desses caras aqui, né, aqui fundido e aqui em corrente em solução aquosa. Quando a gente está na praia e começa a chover e começam a cair raios, né? Normalmente a gente sai da praia, volta para onde a gente está hospedado, né? Por quê? Se um raio cair na água, a descarga elétrica cai na água salgada e esta água salgada ela conduz corrente elétrica. A gente pode então sofrer um choque aí muito grande, certo? Indo adiante, vamos falar um pouquinho sobre as estruturas de Lewis. Essas estruturas de Lewis demonstram os elétrons da camada de valência, certo? Que são então responsáveis pelas ligações químicas, como a gente já havia falado, né? Aqui o senhor traz para vocês a formação do cloreto de magnésio, né? A gente tem lá o cátion Mg2+, aqui tem 2 elétrons na camada de valência, e o Cl, que tem 7 elétrons na camada de valência. O Mg aqui transfere seus 2 elétrons para os átomos de cloro, transformando-se no Mg2+, no cátion Mg2+, e os cloros recebem 8 elétrons, permanecem então com 8 elétrons na camada de valência, ou melhor, ficam com 8 elétrons na camada de valência e se transformam então nos ânions, aqui, os íons estáveis, tá? Com 8 elétrons na camada de valência. O senhor vai trazer mais 2 exemplos aqui, a formação do fluoreto de alumínio, tá? O alumínio tem 3 elétrons na camada de valência, transfere lá os seus 3 elétrons para 3 átomos de flúor, cada flúor recebe 1 elétron, né? A gente tem aqui o Al2+, e o F-. Aqui a gente tem a formação do sulfeto de alumínio, certo? Cada alumínio transfere os seus elétrons para os átomos de enxofre. O enxofre está no grupo 16, precisa receber 2 elétrons para completar o seu octeto, né? A gente tem então a formação aqui dos íons com estabilidade eletrônica, né? Al3+, e S2-. Para a gente entender melhor esta formação dos compostos iônicos, existe uma regra que nos ajuda a montar então as fórmulas dos compostos iônicos, que é a regra da tesoura. Aqui o senhor traz o Edward Mãos dos Tesouros, espero que vocês tenham visto esse filme, né? Um filme bem antigo com Johnny Depp, vale a pena dar uma olhadinha quem quiser. A regra da tesoura funciona mais ou menos assim, ó. Eu tenho lá o meu cátion metálico e o meu ânion de metal. Estes caras, por serem cátions e ânions, o meu cátion tem uma carga positiva e o meu ânion tem uma carga negativa. Eu vou pegar o número desta carga e vou descer, ó. Eu desço o meu X e desço o meu Y, formando um composto mais ou menos assim, ó. AYBX. Vamos dar uma olhadinha no exemplo. Eu tenho 2 íons, o K+, e o F-. O K+ e o F-, quando nós aplicarmos a regra da tesoura, eu tenho lá o K1+, F1-. Vou descer o 1, ó. Desce o 1, desce o 1. Portanto, tem um composto, né? K1F1. Quando o balanço das minhas quantidades aqui der 0, né? 1 menos 1 é 0, ou forem iguais, né? 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, 4 e 4, 10 e 10, 1000 e 1000, certo? Eu consigo, então, reescrever a minha fórmula
excluindo estas quantidades, porque o balanço de cargas vai dar 0, certo? E tenho, então, posso escrever KF simplesmente. Certo, gurizada? Lembra? Balanço de cargas dando 0 aqui, ó, balanceei minhas cargas, ó. Mais 1 com menos 1 deu 0. K1, F1, balanço de carga 0. Posso, então, suprimir as minhas quantidades, a minha atomicidade, que nós chamamos, que são os numerozinhos aqui de baixo. Ó. Esse aqui é a minha atomicidade, minha quantidade de átomos que eu tenho destes caras nesta ligação. Tá? Indo adiante, a gente vai dar uma praticadinha, né, nos nossos exercícios do em classe. Tá? Os nossos exercícios do em classe vão usar muito a regra da tesoura. Então, o nosso primeiro exercício é um exercício que fala assim, ó, um produto polivitamínico contém em sua composição os seguintes íons: cátion potássio K+, cátion ferro 2+, cromo 3+, cloro 3-, iodo menos, óxido 2-, sulfato SO4 2-. Sabendo-se que os compostos iônicos são resultado da combinação entre cátions e ânions, né? A gente tem cátions e ânions aqui, tá? Formando substâncias em que a carga total é igual a 0. Escreva as fórmulas dos compostos iônicos a seguir. Bom, ele pede iodeto de potássio. Então, eu vou olhar, ó. Acho o iodeto é o I-, ó. I-. Normalmente, gurizada, quando nós vamos montar os compostos iônicos, nós sempre começamos escrevendo pelo metal, certo? Então eu vou atrás do potássio aqui primeiro. Está aqui o potássio. Cadê o potássio? Potássio é o meu K+. O K+, vai se ligar ao iodeto. O iodeto é I-. Vou lá lembrando vocês que aqui nós temos o número 1. Aqui nós também temos o número 1. Vou pegar o 1 e vou baixar para cá. Vou pegar o 1 e vou baixar para cá. Certo? E, portanto, faço a minha regra da tesoura. Tenho K1 e 1. Como esses números são iguais, eu posso cancelar aqui. E tenho, então, o KI. Está aqui o nosso KI. Vamos dar uma conferidinha aqui, ver se é isso. Opa, tá até a regra. Está ali o nosso KI, bem bonitinho. Tá? O senhor vai usar a borracha aqui. Vamos usar a borracha. Está aqui. Vamos apagar isso aqui. E vamos para a letra B. Está aqui. Beleza, vamos de novo. Opa, errei. Centro de ponteiro, caneta. Agora a gente vai falar sobre o iodeto de ferro 2. Ferro 2, ó, Fe. Esse aqui, 2 mais. Iodeto de novo, I-, ó, I-. O que dá para nós? Fe1, né? Não precisa aparecer. I 2. Fe e 2. Certo? De novo vou apagar aqui para nós. E vamos à letra C. Cloreto de crômio. 3. O crômio é o Cr3+. O cloreto, vamos achar o cloreto aqui. O cloreto é o Cl-. Cl-. Lembra que aqui a gente tem um umzinho na frente. Vou pegar o meu 3, vou baixar. Vou pegar o meu 1, vou baixar. E tem lá o Cr, Cl3. Vamos dar uma conferida. Cr, Cl3. Certo? Vamos de novo usar nossa borrachinha aqui. Para a gente apagar bem rapidinho isso aqui. Feito. Vamos à nossa letra D, que é o sulfato de potássio. De novo, potássio K+. Aqui o K+. O sulfato, ó, é o SO4.
4 embaixo, 2 menos em cima. Aqui lembra que eu tenho 1, vou pegar o meu 1 e vou baixar. Vou pegar o meu 2 e vou baixar. Então nós temos aqui a formação do K com o 2 e o SO4, né? O nosso 1zinho lá como índice, portanto não precisa aparecer, vamos dar uma conferida. K2SO4, certo? Bem fácil essa regra da tesoura, né, gurizada? Acho que a gente consegue praticar bem aí agora. Deixa eu apagar aqui de novo. Vamos de novo aqui para a nossa canetinha, né? O próximo, sulfato de ferro 2. Ferro 2 é o Fe2+. Sulfato de novo, SO4, 2 menos. De novo, nós temos lá o Fe. Tá vendo que é 2 e 2, ó? O 2 e o 2, eu vou ter que baixar os dois aqui, ó. Mas como é 2, eu já sei que é FeSO4, né? Vai baixar 2 e 2, 2 e 2 eu vou cancelar, e portanto eu tenho FeSO4 só, tá? Lembra que se der 0 ali, eu não preciso colocar, tá? O balanço das cargas for 0 ali, a gente não precisa usar esse negócio. Agora, mais uma vez, vamos trocar aqui o nosso ponteiro pela caneta. Óxido de crômio 3. O crômio 3 é o Cr3+, o óxido é o O2-. Basta a gente procurar aqui, tá na nossa frente, tá? De novo, vou baixar o 3, vou baixar o 2 e eu tenho lá o Cr2O3. Vamos dar uma conferida. Cr2O3, tá? Indo adiante, a gente tem um outro exercício que fala assim para nós, ó. A seguir temos alguns elementos do segundo e terceiro períodos da tabela periódica, né? A gente tem então aqui no segundo período o oxigênio e o flúor. Lembra que esse o oxigênio está no grupo 16, o flúor está no grupo 17. Se o oxigênio está no grupo 16, a valência mais comum dele é 2-, e o grupo 17 precisa receber um elétron, ó, um elétron, 1-. Aqui o Na está lá no grupo 1, ele é um metal alcalino, a valência dele é 1+. E o magnésio, aqui, a valência mais comum dele é 2+, está no grupo 2, certo? Como a gente tinha visto lá na tabela das nossas valências, tá? Nas tendências para valência, para a estabilidade. Portanto, o oxigênio precisa receber 2 elétrons, flúor precisa receber 1, o sódio quer dar 1 elétron e o magnésio quer dar 2 elétrons. A combinação dos elementos mostradas 2 a 2 forma 4 compostos iônicos. Com esses dados, escreva a fórmula dos compostos formados pela combinação sódio e flúor. Então vamos olhar aqui. O sódio e o flúor. Vamos com o sódio, Na+, e F-. 1 e 1, nós temos aqui o nosso NaF. Feito? Sódio, olha aqui, ó, sódio, Na+, oxigênio, O2-. Nós temos então a formação do Na2O. Lembra lá, baixo o 2 e baixo o meu 1. Feito? Próximo, vou fazer aqui em cima. Magnésio e flúor, o Mg. O Mg é difícil de fazer. 2+, e o flúor menos. Ó. Flúor menos. Nós temos então o Mg F2. Certo? Magnésio de novo com oxigênio, ó. Mg2+, e o
2 menos. O que vai dar para nós aqui? Olha aqui, ó, que interessante. Eu tenho 2 e 2. Balanço de cargas é 0. Cortei fora. Nós temos, então, o MG e o O. Feito, gurizada. Próximo exercício. Que também era para usar a regra da tesoura. Ó. Esqueci de falar para vocês, mas a gente acabou usando. Né? Só o verbo um pouquinho maior. Os compostos iônicos no nosso dia a dia são utilizados de várias maneiras. Observe a tabela a seguir. Ele nos dá o flúor, tem número atômico 9, o alumínio tem número atômico 13, enxofre 16, cálcio 20. Escreva a fórmula dos compostos resultante da combinação entre. Bom, duas coisas. Ou você tem a tabela periódica e lembra onde é que estão esses caras, certo? Na tabela periódica consegue encontrar esses caras e lembra das valências mais comuns, ou você faz a distribuição eletrônica. As duas maneiras você vai encontrar o número de elétrons na camada de valência. Né? O senhor já lembra, né? Já sabe, eu vou dar uma adiantada aqui para nós. Ó. O cálcio está lá no grupo 2 da tabela periódica, portanto ele é Ca2+. O flúor está lá no grupo 17, a valência mais comum é -1, precisa receber 1 elétron. O alumínio ele está lá no grupo 13 da tabela periódica, ele é um metal, portanto tem a tendência a doar 3 elétrons. O enxofre ele está lá no grupo 16, portanto tem a tendência a receber 2 elétrons. O cálcio nós já falamos e o enxofre também já falamos. Basta montar as combinações agora através da nossa velha e boa regra da tesoura. Certo? Então a gente tem aqui, ó, Ca2+ e F-. Portanto, nós temos lá o CaF2. Certo? Eu só vou apagar aqui para a gente ter mais espaço. Aqui. Beleza. Vamos escrever novamente. O próximo, ó, Al 3+, e o nosso S2-. Vou baixar o 3, pumba, vou baixar o 2, e tenho aqui, só vou botar aqui, a formação do Al, agora com 2, e o S com 3. Certo? Vamos dar uma conferida aqui, ó. Al2, S3. Certo, gurizada? Só vai apagar de novo aqui para nós, para a gente conseguir enxergar melhor aqui, dar uma apagadinha nesse treco aqui, vou apagar tudo isso aqui também, consigo fazer mais para cima também. Deixa eu trocar aqui o nosso ponteiro pela caneta. Olha a letra C, ó, tem o Ca2+ e o S2-. De novo, ó, 2 com 2 cancela, CaS direitinho lá para nós, bem rapidinho. Certo? Indo adiante, a gente tem a questão 4 que fala assim, ó, em um composto iônico, os íons se organizam de modo a maximizar a atração entre os íons de cargas de sinais opostos. A atração eletrostática, aquela que o senhor falou, né? E minimizar a repulsão entre os íons do mesmo sinal. A estrutura formada é uma rede, um retículo, organizada, cristalina, de íons, daí o nome retículo cristalino iônico. Observe a representação genérica da estrutura microscópica de um composto iônico, retículo cristalino iônico. A resposta às perguntas a seguir é, letra A lá, está aqui a figura, nosso retículo cristalino, eu tenho então o meu cátion em roxo e o meu ânion em verde. Provavelmente essa aqui é a representação do retículo cristalino que o senhor mostrou para vocês, que é a do NaCl. Tá? Eu tenho então o meu metal pequenininho e meu ametal bem grandão, provavelmente é o NaCl. Que estado físico essa estrutura sugere? E por quê? Apareceu estruturas em forma de retículo cristalino, gurizada, né? É característico de um sólido, principalmente dos meus sólidos
iônicos. Tá? Então, retículo cristalino é característico de sólido iônico, devido às fortes atrações entre os nossos íons, as atrações eletrostáticas que existem lá entre os cátions e os ânions, que o próprio texto já nos diz. Então, apareceu o retículo cristalino, vai estar no estado sólido. Quando eu desmanchar o meu estado sólido, fundindo o meu composto, né, eu vou ter então esse cara no estado líquido, ou vou dissolver este cara em água, também vou desmanchar o meu retículo cristalino. Se o retículo cristalino está intacto, ele está no estado sólido. Letra B. Os compostos iônicos apresentam elevadas temperaturas de fusão e ebulição. Observe a representação esquemática da fusão de um composto iônico e elabore uma explicação para essa propriedade. A gente falou agora há pouco, né, gurizada? Quando a gente estava falando lá da formação dos compostos iônicos, do retículo cristalino, né? Esse retículo cristalino, então, necessita de muita energia para se desfazer, né? Esse arranjo, né, espacial do retículo cristalino. Eu preciso elevar muito, por exemplo, o cloreto de sódio a 801 graus Celsius para conseguir desestruturar este empacotamento, este retículo, né, a fim de ter então um movimento dos meus cátions e ânions. Letra C. De modo simplificado, podemos definir corrente elétrica como um fluxo ordenado de cargas, de elétrons. Logo, as condições básicas para que uma substância conduza corrente elétrica são a existência de cargas e a capacidade de movimento, fluxo dessas mesmas cargas. Em um composto iônico, cargas é o que não faltam. Ele é constituído por cátions e ânions. Entretanto, é um fato experimental que os compostos iônicos não conduzem corrente elétrica no estado sólido. Elabore uma justificativa para essa constatação. Gurizada, eles não conduzem corrente elétrica no estado sólido porque eles são formados por um retículo cristalino. Eu tenho um retículo cristalino, certo? Que não dá liberdade de movimento para os cátions e os ânions. Eles ficam se atraindo lá e se repelindo e ficam ali durinhos, paradinhos, tá? Então, esses íons não estão livres, essas cargas não estão livres para o movimento, que é então essencial para se conduzir elétrico, né? Este fluxo de carga, este movimento dessas cargas. Letra D, né? A mesma imagem que o senhor traz para nós na aula, certo? O senhor pega do exercício de vocês para levar para a aula, para a gente ter então uma noção de já conseguir fazer esse exercício com maior facilidade, né? Os compostos iônicos conduzem corrente elétrica quando estão fundidos, né? Que é o nosso primeiro caso aqui. Aqui ele está fundindo, ó. Aqui ele está fundindo o negócio, está aquecendo esse cara a 801 graus Celsius mais ou menos, tá? Aqui ele está aquecendo. Ou quando estão dissolvidos em água, aqui eu tenho uma solução aquosa de cloreto de sódio, ou uma água salgada, tá? Uma salmoura. Observe o esquema e elabore uma justificativa para essa constatação. Gurizada, quando eu desmancho o retículo cristalino, eu tenho íons livres, eu tenho liberdade de movimento. Os caras estão livres para ir e vir. E essa liberdade de movimento, como dizia na letra C, é a condição necessária para a condição de corrente elétrica. Certo? Se eu tenho íons livres, como eu tenho lá nos meus fios metálicos, eu consigo conduzir corrente elétrica. Certo? 5. Observe o rótulo da embalagem. Sal líquido. Embalagem de sal líquido. Ó, sal líquido. Aqui, embalagem de sal. O que está incorreto no rótulo dessa embalagem? O sal é um sólido a temperatura ambiente. Quando eu dissolver o meu sal em água, eu tenho uma solução aquosa. Para tornar o sal líquido, eu preciso de 801 graus Celsius para fazer a fusão do NaCl, do meu sal.
Esse frasco, ele é de plástico, né, gurizada? Se tu colocar esse plástico a 801 graus Celsius, já era. Some plástico, não existe mais. Feito? Indo adiante, o senhor gostaria que vocês fizessem, então, as tarefas mínima e complementares, né, do nosso em casa. Vocês devem, então, fazer diretamente na nossa plataforma, certo? Lá no plural. Façam os exercícios lá no plural, tá? E também quero desejar para vocês bons estudos e uma ótima semana, né? Um grande beijo e um grande abraço. Até a próxima. Tchau, tchau.